Se você quer conhecer a história americana, você precisa passar obrigatoriamente pela história do extermínio indígena. Em todas as regiões, a central, a do sul, a do norte, em todos os países americanos, você terá que passar por esses episódios de assassinato em massas de comunidades indígenas. E hoje nós vamos falar sobre um episódio relativamente recente, sobre um desses momentos no centro-oeste dos Estados Unidos, na comunidade Osage, como se diz em inglês, no estado do Oklahoma. E essa história você vai ver também adaptada nas telas do cinema no novo filme do Martin Scorsese, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, a Lily Gladstone e o Robert De Niro, que tem como base este livro aqui, ó. Assassinos da Lua das Flores, uma longa e detalhada reportagem do jornalista David Grann. Para a gente começar a falar sobre essa história, a gente precisa falar sobre as dinâmicas envolvendo a expansão territorial dos Estados Unidos e a expulsão de povos originários de suas terras, da qual ocorreu também com os Osages. As origens dessa terra Osage em Oklahoma remonta de um longo processo de êxodo em outras regiões do país, com suas terras cada vez mais diminutas, até restar somente essa região pedregosa de pouco interesse do homem branco, que é o condado de Osage. E falar nessa região ruim para a agricultura, que indígenas Osage foram forçados a comprar se quisessem ter um chão para morar. Afinal, era uma política governamental expulsar essa etnia das terras valorizadas que eles tinham. Além de forçar cada vez mais o contato com o homem branco, o governo também forçou uma colonização sobre o povo indígena através de crianças como a Molly Brooke Hart. Guarde bem esse nome, ela é peça fundamental para a gente entender toda essa história, que aos 7 anos teve que ir para o internato aprender a se civilizar, né? Caso a família se negasse, o valor mensal recebido pelo governo seria suspenso. Então é nesse nível de crime governamental que a gente está falando aqui. O que o governo norte-americano e a civilização branca exploradora de petróleo não sabiam é que a terra ruim, pedregosa e sem utilidade no nordeste do Oklahoma, que os Osage foram forçados a se estabelecer no fim do século XIX, eram das maiores reservas de petróleos do mundo. Isso mesmo, o tão famoso óleo, que até hoje é a principal commodity do motor capitalista mundial. A fartura de petróleo tornou os donos daquelas terras, os Osage, nas pessoas mais ricas do mundo. E aí você deve estar pensando, meu Deus, que história mais redentora. O povo que foi expulso de suas terras agora estavam ricos e felizes. Não, claro que não. Vocês acham mesmo que a história para por aí bonitinha desse jeito? Nada disso. É aqui que começa a derrocada e a sucessão de problemas para os indígenas. E a partir daqui a gente começa a focar na família de Molly Brooke Hart e o sumiço misterioso de sua irmã Annie Brown. Os pais de Molly e suas irmãs tinham sido uma das famílias transferidas para esse terreno pedregoso, até então de pouco valor. Mas com descoberta de petróleo, eles e mais outras tantas famílias da reserva tornaram-se milionários. Então já temos as primeiras contradições, né? De uma família que tentava manter tradições originárias, em que o nascimento dos filhos tinham sido a maior bênção de Wacontá, a força vital misteriosa que perpassa o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas. A força em torno da qual os Osage tinham estruturado sua vida ao longo de séculos, esperando conferir alguma ordem ao caos e à confusão na Terra. A força que estava presente, mas não se percebia, invisível, remota, generosa, assustadora, insondável. Muitos dos Osage haviam abandonado suas crenças tradicionais por conta do ouro fácil, do metal sonante que faz parecer que o carrossel capitalista é para todos. Mas não é não. Apesar dos nativos serem os donos das terras e titulares da fortuna que provinham do petróleo, eles caíram numa armadilha mortal. Em maio de 1921, um mês em que, segundo a tradição Osage, a lua mata as flores, aliás, metáfora da mitologia pouco explorada no livro, a Annie Brown sumiu. O que ocorreu a partir daí foi uma sequência de crimes envolvendo não somente a família de Molly, mas toda a rica comunidade indígena. Dezenas de crimes envolvendo os titulares donos das terras aconteceram sucessivamente. Naquela época, o sistema de justiça e as investigações policiais eram muito incipientes, e apesar das comoções dos habitantes locais, pouco foi feito para desvendar esses crimes. Predominavam teorias das mais diversas para explicar essas mortes, desde suicídios entre os indígenas milionários até assassinatos de pessoas cometidos por pessoas de fora do condado. A região atraiu muita gente envolvida com crime organizado, ladrões, assaltantes de trens, e deixou a região como uma das mais perigosas dos Estados Unidos. E claro, como sempre tem um homem branco para aparecer como salvador dos povos primitivos, né? Na região tinha um sujeito chamado William Haley, tio de Ernest, marido de Molly, que era um poderoso empresário dono de terras de cabeças de gados. Veio de baixo, levando gado do oeste a Chicago e conseguiu fazer fortuna através do boom do petróleo na região. Ele cultivou boa relação com os Osage antes desse boom
investindo em saúde e educação por meio de instituições para os indígenas. Na ausência do Estado, é uma prática comum que alguns figurões como William Haley tornem-se autoridades. Por exemplo, ele comandou as investigações policiais dos sumiços, já que naquela época não existiam sistemas de justiça aos moldes do que conhecemos hoje. Ou seja, a maioria das investigações necessárias para desvendar o assassinato de dezenas de indígenas, dono de vultosas glebas lotadas de petróleo, eram pautadas por civis como William Haley, o bom e dedicado amigo dos indígenas Osages. Uma verdadeira conspiração contra o povo Osage estava em curso. A Molly tinha se casado com um forasteiro branco, sobrinho de William Haley. Ela tinha caído numa verdadeira armadilha. E muitos casamentos como os de Molly e Ernest, ou seja, do homem branco com a mulher indígena, aconteceram na região. O que não deixou de levantar suspeita sobre as relações desses casamentos com os crimes que estavam sendo investigados. Tinha algo de estranho acontecendo nessas famílias. Primeiro, a vaidade que acometeu famílias indígenas em consumir e torrar muita grana com um estilo de vida mundano, incompatível com as tradições do povo Osage. Segundo, que essas fortunas eram administradas por homens brancos. Todo dono de terra indígena que tinha poço de petróleo era obrigado a nomear um curador. E claro, esse curador era um branco salvador, que ia cuidar e administrar a fortuna de outro. Imaginem só. Ou seja, os indígenas foram sendo tratados como cidadãos de segunda classe em suas próprias terras. E um ponto muito bem levantado pelo autor do livro é que ele demonstra que não existia ingenuidade dos indígenas, não são infantilizados ou minimizados. Eles sabiam do que estava acontecendo, da violência que estavam sofrendo, mas também estavam numa situação muito difícil, praticamente impossível de lutar contra essas forças tirânicas do Estado, da sociedade civil branca estabelecida na região. Muita gente, quando faz a leitura como essa, tende a interpretar com certa piedade, a situação dos indígenas, colocando sempre em situação de ignorância do que estava acontecendo. O que é falso, os Osage sabiam dos problemas que estavam sendo vítimas e sabiam que tinham algo de errado que eles não conseguiam provar. Eles desejavam ter o controle dos seus negócios, das suas terras, mas eram obrigados a ter esses tais curadores por força de lei. É uma mística, um devaneio liberal comum até os dias de hoje, de achar que pessoas que vieram do nada, pobres e primitivos, como eram considerados esses indígenas, não saberiam administrar seu próprio dinheiro. Essa é uma falácia das mais absurdas propagadas por aí. E não só isso, tem muita coisa nesse livro que persiste até os dias de hoje, como a gente vai falar mais pra frente. Situações como a de Molly foram ficando cada vez mais dramáticas, pois suspeitas começaram a recair sobre o seu próprio marido, pais dos seus filhos, que ninguém quer acreditar, que pessoas de sua confiança, do seu círculo mais íntimo, pai de seus filhos, a família do seu próprio marido estariam na principal linha de investigação da polícia. Pois é, os casos começaram a ganhar repercussão nacional e ficou insustentável o governo federal fazer pouco caso. Então agentes do FBI entraram em cena para começar os trabalhos de investigação mais detalhados e entender porque as investigações locais não funcionaram. O fato é que o FBI, como a gente conhece hoje, aqueles homens sisudos com seus ternos bem arrumados e os óculos escuros, que resolvem todos os tipos de problemas, eles ainda não existiam. O chefão, o Edgar Hoover, o controverso superintendente da Polícia Federal, estava iniciando ali seus trabalhos ali no órgão e designou o Tom White, um ex-militar disciplinado, para saber o que estava acontecendo na região. E o que o White descobriu foi uma elaborada operação criminosa na qual estavam mancomunados vários setores da sociedade. Em geral, os curadores e os administradores desonestos eram os mais destacados cidadãos brancos dessas comunidades. Empresários, fazendeiros, juízes, políticos. Havia também promotores e próprios juízes que ocultavam essa roubalheira. Às vezes eles mesmos atuavam como os curadores e administradores das terras dos Osage. Ou seja, meu amigo, quando não tem justiça social, quem paga o pato são os mais frágeis, os pobres e as comunidades indígenas, quilombolas, população LGBTQIA+, e por aí vai. Discurso de justiça e ascensão social para todos, ele só vale até a segunda linha. Na prática, reportagens como essa prova que o capitalismo essencialmente é isso, a exploração, a ganância. Se deixar, o capitalismo suga até a carótida da mãe. E assim, esse é o regime no qual a gente vive, Doa quem doer. E dói para muita gente que não tem poder, que não tem dinheiro e não tem condições de se insurgir em caso de extermínio indígenas como esses aqui do livro. O discurso de livre mercado, de livre concorrência é válido até a página 2. Quando William Haley, o grande amigão dos indígenas, precisou tirar essas pessoas das suas frentes, ele não pensou duas vezes. Ele agiu da forma mais vil, corrupta e perigosa que ele poderia ser.
Afinal, como ele mesmo assume, ele era um motor do progresso, né, da evolução social. E a troco de quê? De dinheiro. Simples assim, em busca de mais dinheiro, de mais poder. Para ele, tudo que ele foi acusado foi uma questão meramente de uma transação comercial. Vocês acham que os grileiros em terras Yanomamis, em casos recentes aqui no Brasil, também não pensam assim? Eles estão lá para levar o progresso para a Amazônia. Quantas vezes não vimos isso nas páginas de jornais, em outros livros? Inclusive vou indicar mais 2 ao fim desse vídeo, fica aqui até o final, em filmes como esse, destino de pessoas massacradas, né, por conta do poder descomunal de agentes do crime que escondem sua selvageria sobre o manto da civilização. O William Haley se considerava um pioneiro americano, é muito comum esse termo, né, pioneiro, que ajudou a transformar o sertão ermo em nação. E geralmente esse pioneirismo está atrelado a uma solidão, né, um suposto trabalho sozinho, né, homens que fazem sozinho, que desbravam terras e desenvolvem seus negócios, do aço, do petróleo, seus negócios financeiros e por aí vai. Mas é fácil ser um explorador bem-sucedido quando você suborna a promotoria, os juizados, a polícia, toma terra alheia, faz falsas acusações. Na última parte do livro, David Grann narra os detalhes da sua pesquisa, né? Ele mostra como foi a sua investigação e a pesquisa para escrever essa história e apresenta como ele descobriu a autoria de mais uma parte dos crimes que não foram revelados pelo FBI. Então começa a visitar a região e conversar ali com os netos dos moradores da época, ali por volta de 2012, mas se estendeu ainda por mais alguns anos até ele concluir a pesquisa que resultou neste livro. Acreditava-se que o reinado do terror, como ficou conhecido, os assassinatos em massa dos indígenas tinham ocorrido entre 1921 e 1926. Mas investigações particulares de descendentes dos Osage, anos depois, né, mostram que o período real que começou verdadeiramente os assassinatos foram pelo menos 3 anos antes, em 1918 até 1931. Esses casos evidenciam que os assassinatos de Osage, por causa de suas concessões, não resultaram de uma única conspiração orquestrada pelo William Haley. Ele pode ter comandado a maior e mais sangrenta série de mortes, mas houve inúmeros outros assassinatos que não foram incluídos nas estatísticas oficiais. Ou seja, em casos de crimes como esse, que juridicamente se encaixam em crimes contra a humanidade, que os criminosos escapam da justiça, é comum a gente achar que a história fará algum tipo de acerto de contas. A gente até pode achar que livros como esse fazem esse papel de trazer luz e justiça, desmascarando tantas transgressões, né? Porém, muitos desses assassinatos dos Osage foram tão bem dissimulados que esse desfecho, vamos dizer, menos doloroso já não é possível, né? Muitos dos descendentes encaminham suas próprias investigações, eles fizeram trabalhos particulares, mas não levaram a nada. Eles vivem cheio de dúvidas, suspeitando de parentes, de velhos amigos da família, do Estado, e tentam viver com eterno assombro em suas vidas. Bom, como eu disse para vocês, vou indicar mais 2 livros, se você quiser conhecer mais sobre os massacres indígenas nos Estados Unidos e a força de grandes empresários que lideraram forças financeiras e industriais que transformou a nação numa potência econômica. O primeiro deles é o Enterre em Meu Coração na Curva do Rio, talvez o mais famoso livro sobre o extermínio indígena norte-americano já escrito. O outro até é um livro mais celebratório, né, mas não deixa de trazer algumas verdades inconvenientes, que é esse aqui. Os magnatas, que conta como 4 grandes figuras do empresariado americano, fizeram fortuna ainda muito jovens e impulsionaram a economia americana para ser uma das maiores do mundo. E tem muito a ver com os negócios escusos que figurões como o J.P. Morgan e o John Davison Rockefeller fizeram fortuna e amealharam muito poder. Bom, ficam mais essas 2 dicas, né, para além, claro, aqui do Assassino da Luz das Flores, que, como eu falei, vai estrear logo nos cinemas, e eu estou muito ansioso para ver esse roteiro que o Eric Roth e o Martin Scorsese adaptaram dessa obra aqui. E também estou prontíssimo para encarar as mais de 3 horas de filmes também. Bom, pessoal, agora vamos conversar aqui nos comentários sobre os temas desse livro aqui, sobre a sua leitura, né? Comenta aqui embaixo se você, o que é que você achou do livro, se você vai ver o filme antes de ler o livro, se já leu o livro. Bora conversar por aqui. E claro, por favor, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo para fortalecer nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu!